A endometriose é uma condição que afeta milhares de mulheres no mundo, mas existem algumas informações que talvez você não saiba. Hoje eu vou te contar 6 informações surpreendentes sobre a endometriose para você entender mais sobre a doença e talvez essas informações podem mudar a forma como você tem enfrentado esse problema. Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista com pós em ginecologia, endócrina e infertilidade e hoje a gente vai conversar sobre endometriose. Primeiro fato, nem todo mundo que tem endometriose vai ter dificuldade de engravidar. Ou seja, endometriose não é sinal de infertilidade. Eu já acompanhei diversas mulheres que, mesmo tendo endometriose, não tiveram nenhuma dificuldade para engravidar e outras que só descobriram que tinham a doença anos depois que já tiveram filhos. Então, se você teve esse diagnóstico, não se desespere. Isso não significa que você nunca vai ter filhos. Pode ser que isso não impacte em nada a sua fertilidade, mesmo que você tenha vários sintomas. Mas é preciso falar que de 20 a 50% dos casais com infertilidade, a mulher tem endometriose. Ou seja, se você está tentando engravidar, até hoje não conseguiu, já fez vários exames e os exames não diagnosticaram nenhum problema, pode ser que você tenha endometriose e nem saiba disso. Segundo fato, o diagnóstico da endometriose não é tão simples e não é só pelos exames de imagem. Para a gente fazer diagnóstico de endometriose, a gente precisa fazer exames de imagem específicos. Precisa ser uma ressonância com preparo intestinal ou um ultrassom com preparo intestinal por uma pessoa especializada em investigar endometriose. Então não adianta você fazer um ultrassom endovaginal ou transvaginal, aquele ultrassom que a gente faz por baixo, não adianta você fazer um ultrassom comum, porque ele muitas vezes não vai ver um foco de endometriose, a não ser que o foco seja muito grande. Em geral, os focos de endometriose só são detectados a partir de um certo tamanho e por isso a gente precisa de um olhar de uma pessoa treinada para conseguir visualizar os focos. Então, se você já fez um ultrassom pensando em investigar endometriose, não foi um ultrassom com uma pessoa que já fez um curso, uma especialização para esse tipo de investigação, repita o exame. Pode ser que realmente você tenha a doença e a pessoa não conseguiu fazer o rastreio da forma adequada. Esses exames, em geral, como precisam de uma especificidade maior, são um pouco mais caros, mas é muito melhor você fazer um exame que você vai gastar um pouco mais de dinheiro, mas vai conseguir fazer o diagnóstico do que ficar passando de médico em médico, de laboratório em laboratório, fazendo vários exames que não vão conseguir ver nada. E uma outra coisa importante é que se o foco de endometriose for muito pequeno, pode ser que ele não seja visto no exame de imagem. Então, se você tem sintoma, fez exame e não foi visualizado nada, pode ainda ser que você tenha sim endometriose, então não deixe de valorizar aquilo que você sente. Mas o exame padrão ouro, mais específico para rastrear a endometriose, é um exame que também é uma espécie de cirurgia, que é a videolaparoscopia, em que a gente vai entrar ali dentro da cavidade abdominal, visualizar o foco, retirá-lo e queimar aqueles que a gente não retirar, para ao mesmo tempo que a gente faz o diagnóstico, a gente também consiga tratar a doença. Mas, por ser uma coisa um pouco mais invasiva, a gente não vai indicar para todo mundo. Então, realize ressonâncias e ultrassons com preparo intestinal com pessoas especializadas e valorize os sintomas que você tem. Ainda falando sobre cirurgia, vamos para o terceiro fato. A cirurgia não vai ser sempre a melhor opção para quem tem endometriose. A cirurgia pode ser útil, sim, em casos em que a mulher tem vários focos e que esses focos estão gerando muito sintoma. E apesar do tratamento com medicamentos e outras medidas, ela ainda continue com sintomas, talvez seja benéfico, sim, fazer uma cirurgia para retirar esses focos. Ou quando a gente tem focos muito grandes que estão causando obstruções no intestino, na bexiga, ou que estejam em locais como próximo da pele ou em regiões de cicatrizes cirúrgicas, nesses casos pode ser sim que a cirurgia seja importante. Mas, se você está tentando engravidar e tem, por exemplo, um foco de endometriose muito grande no seu ovário, a gente tem que ter muito cuidado. Porque, na hora de fazer uma cirurgia no ovário, pode ter a vantagem de retirar aquele foco de endometriose que é grande, mas também há o risco de você perder o seu ovário e isso comprometer a sua fertilidade. Então a gente não vai indicar cirurgia para todo mundo e mesmo quando ela é indicada, tem que ser muito bem feita e uma cirurgia feita com muito cuidado. Quarto fato, os anticoncepcionais podem controlar os sintomas da doença, mas não vão impedir a progressão dela. Ou seja,
Você já pode ter ido num médico, num ginecologista, que te indicou usar anticoncepcional para tratar a endometriose. Muitas vezes eles indicam, inclusive, uma pílula específica que é o Dianogest. Primeiro fato que a gente precisa falar é que não precisa necessariamente ser esse Dianogest para tratar a endometriose. Hoje a gente sabe que qualquer método hormonal, seja pílula anticoncepcional, injeção, o Implanon ou até o DIU hormonal, podem ajudar a controlar os sintomas da endometriose. Todos eles vão ter o mesmo efeito. E, falando em efeito, a gente vai para esse fato que eu trouxe para vocês. Usar o anticoncepcional vai sim ajudar a controlar os sintomas como a dor, mas ele não vai impedir a progressão da doença. Ou seja, o tratamento de endometriose não requer apenas o uso do anticoncepcional e pronto. A gente vai precisar de outras medidas. Além disso, se você opta por não usar o anticoncepcional, se você não tiver muitos sintomas, pode ser sim que a gente consiga controlar a doença. Então, não é obrigatório o uso do anticoncepcional. Não é ele que vai resolver a endometriose. Afinal, a endometriose é uma doença crônica e inflamatória. Então, é essa inflamação no seu corpo que vai gerar os sintomas de dor. Por isso, a gente vai para o nosso quinto fato. A alimentação e os hábitos de vida são fundamentais para controlar os sintomas da endometriose. Até porque, se você tem o desejo de engravidar, não vai adiantar você tomar uma pílula anticoncepcional, não é mesmo? Então, a gente tem que entender que por ser uma doença crônica e inflamatória, a gente precisa reduzir os hábitos inflamatórios do nosso corpo. Afinal, quanto mais substrato para a inflamação você dá, mais inflamada você fica, mais radicais livres você libera, mais dor você sente. E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro passo é procurando uma nutricionista, porque tem alimentos que vão ser mais benéficos para o seu corpo do que outros. E eu não estou falando só em fazer uma dieta para a gente restringir as coisas. A gente vai precisar de um equilíbrio e saber aqueles alimentos que a gente vai precisar consumir mais e outros que a gente vai consumir menos. A gente também precisa aprender a descascar mais e desembalar menos. Porque os alimentos ultraprocessados feitos em laboratórios, eles são muito inflamatórios. Então a gente precisa reduzir o consumo de bolachas, refrigerantes, frituras, salames, porque isso vai ser sim maléfico para o seu corpo. O estresse também é um outro fator que também gera muitos radicais livres, prejudica a sua saúde e piora os seus sintomas. Então é fundamental ter controle do estresse, fazer mindfulness, yoga ou outra atividade que te faça ficar um pouco mais tranquila. A atividade física também vai ser essencial na redução de radical livre e redução da inflamação. Então, não adianta você só tomar uma pílula anticoncepcional. A gente vai precisar controlar os seus hábitos para você ter mais qualidade de vida. E por último, sexto fato. A endometriose tem um tratamento individualizado. Ou seja, para cada mulher a gente vai ter uma escolha de tratamento. Para quem tem muita dor, a gente vai optar por anticoncepcionais, mudanças no estilo de vida e às vezes vamos precisar de medicamentos específicos para controlar a dor que podem até atuar no sistema nervoso central. Se você não tem tantos sintomas, talvez você nem precise do anticoncepcional e só precise de ajuste nos seus hábitos. Se você quiser engravidar, a gente não vai usar anticoncepcional e nesses casos a gente vai ter que avaliar se vai ser o melhor caminho, passar por uma cirurgia ou se vamos precisar te encaminhar para uma fertilização in vitro. Então, para cada mulher com endometriose, a gente vai ter que ter uma propedêutica específica. Então, não adianta você acompanhar tratamentos da internet ou da sua amiga, da sua vizinha. Você precisa entender que você é única e você precisa de um tratamento único. Por isso, converse com o seu médico sobre os seus sintomas para juntos conseguirem encontrar a melhor solução. E se desejar a minha ajuda, você pode também agendar uma consulta online que a gente pode conversar sobre a melhor forma de tratar o seu problema. Se você quiser entender outros mitos e mistérios da saúde feminina e conhecer alguma mulher que tem endometriose e ia gostar de assistir esse vídeo, não deixe de me seguir no canal, encaminhar esse vídeo para ela e incentivá-la a também me seguir por aqui, porque toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Então, eu te espero no próximo vídeo.